Bem, agora que nós já passamos pelos ditirambos de Dionísio, pela análise, né, uma primeira análise desses escritos poéticos, nós podemos dizer assim, de Nietzsche, eu gostaria agora, como etapa final do curso, de pontuar alguns prefácios que alguns tradutores fizeram em suas traduções dos ditirambos. Então, eu gostaria de começar pelo tradutor português, sobre o qual nós já falamos, o Paulo Quintela, que fez a tradução em 1959, no âmbito da língua portuguesa, dos ditirambos. Na verdade, o Paulo Quintela conta no prefácio que, ao final do prefácio que ele faz para os ditirambos, que a ideia era comemorar, em 1950, em Portugal, a passagem dos 50 anos depois da morte de Nietzsche, mas que não foi possível e, por várias contingências, o livro acabou saindo só a tradução em 59, mas que um dos poemas, inclusive traduzidos em 52, foi publicado numa revista alemã e recebeu diversas menções honrosas pela excelente qualidade de tradução. Isso não é surpreendente na medida em que o Paulo Quintela é um professor da Universidade de Coimbra, professor da Faculdade de Letras de Coimbra, fez estudos em filologia germânica, ganhou uma bolsa da Humboldt, que talvez seja ainda hoje a melhor bolsa existente e a de mais alta capacitação, para estudar em Berlim. Então, Paulo Quintela tem bastante estudos em literatura, tradutor de outros poetas, e nesse sentido ele faz a tradução dos ditirambos, então, para a língua portuguesa. O que diz o Paulo Quintela ao analisar os ditirambos? É um longo texto, é um longo prefácio que ele faz à sua tradução, e eu queria só trazer alguns elementos pontuais aqui para que a gente possa considerar, sobretudo na intersecção entre filosofia e poesia, que é um tema que a gente também já abordou, mas por um outro ângulo, logo no início do curso. Inicialmente, Paulo Quintela considera nesse prefácio dele que, até 1959, segundo ele, muito poucos haviam tomado a sério, realmente, o pensamento de Nietzsche. Nesse sentido, ele tem razão. Havia muitos debates, sobretudo em jornais, que consideravam Nietzsche de forma muito superficial. Poucos intérpretes, até aquele momento, tinham se aventurado a fazer uma interpretação mais rigorosa da filosofia de Nietzsche. Então vejam, Quintela está em 59, na década de 30, houve dois grandes voos interpretativos, eu destacaria esses dois. O primeiro, do Karl Levit, mas no momento em que acontece a Segunda Guerra Mundial, começo da ascensão, na verdade, na ascensão do nacionalsocialismo, que vai levar à Segunda Guerra Mundial, o Karl Levit acaba não conseguindo fazer com que aquilo que ele havia escrito sobre Nietzsche, enfim, nesse contexto, um contexto de guerra, um livro que era bastante importante mesmo na análise desse pensador, ele acaba não tendo o espaço necessário para o debate, num período em que, enfim, a sociedade está sob uma tormenta muito alta. E a outra interpretação, dentro da própria Alemanha, vem do Heidegger, que tinha acabado de se tornar, assumir como reitor na universidade, com a ascensão do nacionalsocialismo, e o Heidegger resolve, então, a partir de 1935, também fazer uma interpretação da filosofia de Nietzsche em seu conjunto, algo que vai consumir 10 anos da reflexão de Heidegger em torno de Nietzsche. Então, eram essas tentativas de interpretações, basicamente, havia já a do Karl Jaspers e outras, mas essas eram as mais expressivas, mas elas vão ser muito lentamente também conhecidas. Então, o Quintela considera que o debate, que no interior do debate, sobretudo no interior do debate que se dá no âmbito das revistas literárias e dos jornais, que Nietzsche é tomado superficialmente. E ainda mais superficialmente no que diz respeito à poesia. E aí, claro, aí nós estamos, quando Quintela fala em relação à poesia, a gente está diante de uma autoridade que conhece bastante literatura e bastante poesia, entre os quais Hölderlin.
O Quintela diz o seguinte, então, ele diz que o Zaratustra seria o maior e o mais belo dos poemas que Nietzsche escreveu. Que Nietzsche era uma voz única, não só na poesia alemã, como também na poesia europeia em geral. Vejam, Nietzsche como sendo uma voz única na poesia alemã. É alguma coisa que a gente precisa, então, levar em consideração na medida que a gente está tentando entender, né, isso que Nietzsche faz. A gente viu alguns daqueles, tem uma diferença entre os poemas, daqueles poemas que estão no final lá de Para Além de Bem e Mal e de outras obras da Gaia Ciência, e os de Tirambos. Mas é uma linguagem poética, e aqui o Quintela está dizendo que dentro da poesia alemã, Nietzsche ocupa um lugar muito específico, e um lugar também muito específico dentro da poesia europeia em geral. O Quintela também destaca que Nietzsche é um poeta inexcedível, segundo as palavras dele, um supremo artista da palavra. E daí viria a fascinação da sua leitura. Acho que esse é um aspecto bem interessante que o Quintela está ressaltando, porque afinal, Nietzsche, após o colapso psíquico, com a publicação das suas obras e a intensificação dessas publicações e traduções, ele vai realmente se tornar um fenômeno mundial. Ao ponto mesmo que, acho que já falamos sobre isso em um outro momento da aula, de que o próprio livro Assim Falava Zaratustra, durante a Primeira Guerra Mundial, vai receber uma tamanha tiragem, que vai ser, depois da Bíblia, o segundo livro que teve mais tiragem. E os soldados alemães carregavam esse livro no bolso de um lado e no outro bolso a Bíblia, para vocês terem uma ideia, né, do volume realmente de edições desse livro. Então, mas o Nietzsche ele fascina. Por que ele fascina com essa linguagem? Né, afinal, filosofia sempre foi nunca foi muito fácil o acesso ao pensamento filosófico. Agora, evidentemente que o acesso ao pensamento filosófico depende também da capacidade daquele que escreve de comunicar o seu pensamento. E no caso de Nietzsche, a comunicação desse pensamento passa por alguma coisa que é um domínio total da língua, no caso alemã, e um domínio, um conhecimento muito vasto, não somente de filosofia, o que é necessário ao filósofo, mas de cultura em geral e, sobretudo, no caso de Nietzsche, de poesia. Nietzsche ele começa muito cedo como poeta, mesmo como a escrever poesias. O primeiro poema que ele escreve, em 1858, é dedicado à sua própria mãe. Ele tinha 14 anos, né? E, então ele começa muito jovem. A gente vai ver depois o comentário de um outro tradutor de Nietzsche, que é o Michel Haar, que mostra que nesse primeiro período a poesia de Nietzsche ainda estava muito próxima do romantismo. Mas então Quintela, voltando ao Quintela, ele está colocando a ênfase de por que a gente tem fascinação pela leitura de Nietzsche. Ora, desses fascínios vem desse domínio que Nietzsche tem da linguagem e consegue fazer um polimento das palavras de uma tal maneira que aquilo atrai o leitor. E isso vem, novamente, desse âmbito que é o âmbito da poesia. O Quintela destaca ainda que alguns comentadores confirmam o seguinte: Nietzsche mesmo escreveu que depois de Lutero e Goethe havia um terceiro passo a dar. Ou seja, para Nietzsche, em Et Homo, há dois grandes escritores em língua alemã. O primeiro, Martinho Lutero, que vocês, enfim, conhecemos bem, o fundador do luteranismo, né, do protestantismo, da corrente do protestantismo, e depois Goethe, que é o escritor, enfim, que dispensa apresentações. E Nietzsche diz que depois de Lutero e Goethe, só ele vai dar um terceiro passo na capacidade de domínio da língua alemã. Aliás, ele diz exatamente isso quando ele escreve o Zaratustra. Ele diz o seguinte: do meu Zaratustra, creio, pouco mais ou menos, que é a obra mais profunda que existe em língua alemã, e também a mais perfeita do ponto de vista da linguagem. O meu estilo, diz Nietzsche ainda numa carta a Erwin Roth, o meu estilo é uma dança
um jogo de simetrias de toda a sorte e uma superação e um escárnio dessas simetrias. E o jogo vai até a escolha das vogais. Então, vejam, um domínio total da língua, um conhecimento realmente profundo da poesia, até o ponto de conseguir lidar com a escrita dessa forma em que ele consegue criar o próprio estilo, algo que realmente não é fácil. E Paulo Quintela ainda destaca essa aproximação e ao mesmo tempo esse distanciamento que Nietzsche tem com relação aos poetas, porque afinal, como vai estar figurado naquele primeiro poema que nós estudamos, o Somente Louco, Somente Poeta, ali parece que tem uma espécie de escárnio sobre os poetas, porque afinal os poetas, como Nietzsche diz em outros lugares, os poetas mentem demais. A gente não tem como, no âmbito dessa disciplina, analisar como que Platão pensava a poesia e como que se desenvolveu toda uma interpretação de poesia a partir de Platão. Nem temos como desenvolver também um ambiente para pensar o que foi, por exemplo, a poesia durante o romantismo e de que modo os poetas no romantismo procuravam, digamos, expressar alguma coisa sobre o mundo, dizer alguma coisa sobre o mundo ou sobre os seus próprios sentimentos. Mas o fato é que tem todas essas diferenças no âmbito da poesia, e Nietzsche, lendo todos esses poetas, que sejam os herdeiros de Platão, sejam os herdeiros do romantismo, vai dizer que os poetas mentem demais. Mas, ao mesmo tempo, ele se identifica como poeta também. Tem uma passagem do Zaratustra em que ele diz o seguinte: e como suportaria eu ser homem se o homem não fosse também poeta e decifrador de enigmas e redentor do acaso? Então, vejam, como suportaria eu ser homem se o homem não fosse também poeta? E uma outra anotação que é próxima aqui do momento que o Nietzsche está escrevendo o Zaratustra, que é essa obra então que tem uma linguagem poética muito alta, segundo o próprio Nietzsche, segundo muitos comentadores, numa anotação de 1884, o Nietzsche diz o seguinte: é um fragmento póstumo, ou seja, o fragmento póstumo é um texto que Nietzsche, uma de suas anotações, que ele não chegou nunca a publicar, mas que depois da sua crise psíquica e mesmo da sua morte, essas anotações vieram a público nessa forma, então, de fragmentos póstumos. Num fragmento póstumo de 1884, que é o fragmento 28, 20, ele diz o seguinte: o poeta que é capaz de mentir ciente e voluntariamente é o único que pode dizer a verdade. Ora, também a gente não tem muito tempo para desenvolver por que o poeta que é capaz de mentir, somente ele é o único que pode dizer a verdade. Parece uma contradição, não? Mas isso teria a ver com o que a gente chama, e há um especialista brasileiro que trabalhou esse tema, chamado Eduardo Nasser, que trabalha a ontologia do vir a ser. Então a gente está num ambiente aqui ontológico, do campo da ontologia, que é também um assunto bastante denso, mas que, se a gente entender o que é a ontologia do vir a ser em Nietzsche, a gente também rapidamente entende por que os poetas mentem demais e por que, se eles mentem demais, só eles são aqueles capazes de dizerem a verdade. Mas isso fica em suspensão, não é o caso daqui que nós vamos abordar, apenas para tentar conduzir o raciocínio também para mostrar que existe esse caminho. E o Quintela vai finalizando a sua análise e quer mostrar que a poesia de Nietzsche, como toda a sua obra filosófica, tem esse fundo dionisíaco. E ele classifica essa poesia dionisíaca de Nietzsche como uma poesia da solidão. E para ele conseguir classificar os ditirambos, sobretudo os ditirambos de Dionísio, como uma poesia da solidão, ele vai pensar aquele tema da sétima solidão. Ele coloca muita ênfase sobre esse tema da sétima solidão para pensar que aqueles poemas são poemas de um solitário, de um poeta filósofo, como ele diz,
que teria sido, ao final, um grande solitário, enfim, como são todos os mestres, como o próprio Nietzsche, em vários de seus textos, reconheceu. Então, essa é a análise que o Quintela faz dos ditirambos, mostrando então um pouco a relação de Nietzsche com a poesia, de Nietzsche com os poetas, e dessa aparente contradição que haveria, então, ao mesmo tempo uma crítica aos poetas, mas ao mesmo tempo se considerar como alguém que também é poeta. Somente louco, somente poeta, né? Como está lá naquele ditiramo. De outra parte, a gente tem Michel Haar. O Michel Haar, ele faz uma abordagem de outra maneira. O livro dele, publicado pela Gallimard, uma bela edição da Gallimard, de 1997. O Michel Haar, ele começa abordando sobre o destino dos ditirambos. Ele mostra que os ditirambos foram publicados em 1991, tal como a gente já teve a oportunidade de ver, inclusive, aquelas capas, né, da edição original e depois das traduções em outros idiomas. Então, ele começa pela história dos ditirambos, o destino desse livro, e logo em seguida ele faz uma consideração que eu traduzi para vocês, porque o prefácio dele está em francês. Então eu traduzi e quero ler para vocês porque realmente é bem interessante. Diz ele o seguinte, Michel Haar, na sua tradução então dos poemas, porque nessa tradução dos poemas o Haar traduziu os poemas que vão de 1858 a 1888, ou seja, 30 anos de Nietzsche como poeta. E no contexto desses 30 anos estão lá, ao final, os ditirambos de Dionísio, que o Michel Haar considera como ditirambos para Dionísio. Tem essas diferenças, né, entre esses tradutores, eles estão em dúvida. O Quintela traduz como ditirambos dionisíacos. E afinal seriam ditirambos dionisíacos, ou ditirambos para Dionísio, ou ditirambos de Dionísio, ou Dionísio ditirambo. Essa é uma questão importante no âmbito da interpretação e ainda não, digamos assim, não fechada. Então, o Michel Haar diz o seguinte, os escritos póstumos são constelados de poemas. Então, aquelas anotações de Nietzsche, né? Os escritos póstumos são constelados de poemas, de prosas poéticas e de numerosos fragmentos inclassificáveis que testemunham em sua obra o desejo perseverante de uma escritura totalmente distinta da prosa filosófica discursiva. Esta escritura nova não coincide nem com a poesia tradicional, pois sua métrica e sua versificação são diferentes, nem com a relativa secura da sentença ou do aforismo no âmbito da filosofia. E que, na verdade, essa escrita de Nietzsche, essa nova forma de escrever, traduz e tem no seu interior até mesmo uma tonalidade musical. O Haar depois vai fazendo uma minuciosa análise sobre então, o lugar que tem essa nova forma que Nietzsche escreve no âmbito do pensamento filosófico, e depois passa para um momento em que ele vai dividir a poesia de Nietzsche em 3 períodos. Ele vai dizer que Nietzsche escreveu muitos poemas, muitos escritos poéticos, fragmentos poéticos e os ditirambos, mas que existem diferenças que vão sendo construídas ao longo desses diferentes anos. Ele classifica então divide o primeiro período da poesia de Nietzsche como sendo os escritos de juventude. Segundo ele, esses escritos de juventude iriam de 1858 até 1871. E esse primeiro período da poesia que Nietzsche escreve, Nietzsche estaria mais próximo, então, do romantismo, do modo como se escrevia no período do romantismo, da poesia do romantismo. Depois haveria um segundo período intenso da produção poética, que seria entre 1884 e 1885, quando Nietzsche está fazendo esboços e notas para a continuação do Zaratustra.
O Haar vê que, nesse momento, desses esboços e notas, a poesia que Nietzsche está fazendo ali, ou esses escritos poéticos, eles já têm um outro caráter. Eles já não estão mais próximos do teor que é próprio do romantismo, da poesia do romantismo, mas eles têm uma prosa mais imagética. Ou seja, aparecem muito mais imagens. Vejam que nos próprios ditirambos a gente tem uma quantidade de imagens, né, que remetem a conceitos. Então, é uma quantidade realmente muito significativa. Mas isso já estava acontecendo lá em 1884, no período, inclusive, do qual nós temos já 3 desses poemas que nós analisamos no âmbito da disciplina, e que são poemas de tiramos que estavam lá no Zaratustra, Entre as Filhas do Deserto, Somente Louco, Somente Poeta. Então aqui já tem uma prosa mais imagética, e o Haar vai dizer que ela, ao mesmo tempo que ela vai ficando com mais imagens, ela se torna um pouco menos musical, ou seja, a sonoridade, porque quando a gente lê um poema, se vocês pegarem, no nosso caso da língua portuguesa, peguem diferentes poetas, podem, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, vocês vão ver que ali, quando a gente lê os poemas, a sonoridade é diferente. Então, a sonoridade musical no Nietzsche, em 1864, muda, é o que o Haar diz, e se torna tem mais imagens, né? E que viria um terceiro período, que é o período de 1868, no qual aparecem, então, finalmente, esses outros ditirambos que vão compor os ditirambos de Dionísio, e que aí sim, o Haar vai dizer que em 88 acaba aparecendo uma desconcertante diversidade de tons. Ora, é como se a gente então, finalmente, ao final aqui, conseguisse nos ditirambos fazer tantas mesclas que isso quase que é como uma orquestra sinfônica, podemos dizer assim, de uma tal quantidade de combinações, não somente de domínio sobre a poesia, mas sobre a musicalidade da poesia, e avançando ainda para além da poesia. E essa é a questão que o Haar está levantando. Ele começa a levantar essa questão nesse prefácio que ele faz, em que medida, ele pergunta, com essa nova forma de escrita, o Nietzsche não tinha como suprema ambição ultrapassar a própria poesia. E é evidente que ele está levantando essa questão porque ele conhece aquilo que o Quintela já sabia. E que o Quintela sabia porque o Nietzsche disse. E o Nietzsche disse que os poetas mentiam demais. Mas o que Nietzsche enfatiza é que ele quer poetas que sejam capazes de assumir a sua própria falsidade ao compor os poemas, e assumindo isso, são, de novo, aquilo que o Quintela já tinha falado também, são aqueles únicos capazes de dizer a verdade. Bem, a gente não vai explorar isso, porque, de algum modo, esse era o próprio objetivo da análise do primeiro poema, do primeiro ditirambo, que era Somente Louco, Somente Poeta, que era saber por que nesse momento Nietzsche está se assumindo não como aquele que tem a verdade, mas como aquele que tem uma verdade. E aquele que tem uma verdade está mais próximo de um louco e de um poeta do que propriamente do âmbito daqueles que são os dogmáticos e que sempre tiveram a intenção de ter a verdade. Aí continuamos a análise no próximo encontro.